Este programa Python estende o programa de calcular média e verificar se o aluno está aprovado ao verificar se um aluno, a partir da média obtida e do número de faltas, foi aprovado. Ele será aprovado se a sua média for igual ou superior a 60 pontos e se o seu número de faltas não exceder a 25. Relembrando os conceitos de entrada, processamento e saída, as entradas são, além das notas, o número de faltas do aluno. A seguinte sequência de ações caracteriza o processamento para calcular média e verificar a aprovação do aluno por média e pelo número de faltas. Seguindo esta sequência lógica de processamento para receber as notas e faltas, armazená-las em memórias, somar as notas e dividi-las por 3, armazenar o resultado na memória média conforme expressão aritmética e mostrar na tela a média, vamos então escrever o programa em linguagem Python para calcular a média e verificar a aprovação agora mediante duas condições: a média ser maior ou igual a 60 pontos e o número de faltas menor que 25. Para escrever esse novo programa, primeiro repetimos as instruções do programa calcular média, mas recebendo também, como entrada, o número de faltas. Então, vamos ver como que fica esse programa. Após realizar o cálculo e exibição da média, acrescentamos no final uma estrutura de controle condicional if para verificar a aprovação do aluno, agora contendo duas condições para serem avaliadas como verdadeiras ou falsas. Isto é, verificar se a média é maior ou igual a 60 e se o número de faltas é menor que 25. Veja agora como fica a programação da estrutura if. Verificamos a aprovação pela condição de a média ser maior ou igual a 60 pontos e o número de faltas ser menor que 25. Para isso, inserimos na estrutura if duas condições ligadas pelo operador AND, que quer dizer e, que tornará a expressão formada pelas duas condições verdadeira somente se as duas condições forem verdadeiras. Explicaremos mais à frente o operador AND e outros operadores para avaliação de expressões lógicas. Para adicionar mais uma condição na estrutura if, atualizamos a expressão lógica da condição para média maior ou igual a 60 e faltas menor que 25. Conforme aprendemos, a estrutura if verifica se uma condição é verdadeira. Se sim, ela executa as instruções que estão dentro dela. Logo, no programa, se a condição for verdadeira, aparecerá na tela a mensagem aprovado. Se não, isto é, se a condição for falsa, ela executa as instruções dentro do else. Logo, no programa, se for falsa, aparecerá na tela a mensagem reprovado. Agora, vamos aprender um pouquinho sobre operadores lógicos. O operador AND, conforme explicamos, torna uma expressão lógica verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. No primeiro exemplo, o valor da expressão é verdadeiro, porque todas as sentenças que estão marcadas em azul, isto é, 60 pontos é maior ou igual a 60 e 15 faltas é menor que 25, elas são verdadeiras. No segundo exemplo, é falsa porque temos pelo menos uma sentença falsa, marcada em vermelho, que é a sentença 30 faltas é menor que 25, isto é falso. Agora vamos falar do operador OR. O operador OR torna uma expressão lógica verdadeira se pelo menos uma das sentenças for verdadeira. No primeiro e no segundo exemplo, a expressão se torna verdadeira porque há pelo menos uma sentença verdadeira, e estas sentenças estão marcadas de azul. 60 é maior ou igual a 60 é verdadeiro. 15 é menor que 25 é verdadeiro. Então, nós temos duas condições verdadeiras. Por isso, a expressão se torna verdadeira. Já no segundo exemplo, nós temos, mesmo tendo uma sentença falsa, nós temos pelo menos uma verdadeira. Por isso, a expressão se torna verdadeira.
Agora, vamos apresentar o operador NOT, que é o operador que torna uma expressão lógica falsa se ela é verdadeira e a torna verdadeira se ela é falsa. No entanto, não é tão trivial entender esse operador. Vamos verificar, por exemplo, se o aluno está reprovado, isto é, não aprovado, quando a média dele for 60 e o número de faltas é igual a 15. Nesse caso, nós temos duas sentenças que são verdadeiras, isto é, a média do aluno é maior ou igual a 60 e o número de faltas dele é menor que 25. Logo, não é verdadeiro que o aluno está reprovado. É falso que ele esteja reprovado. No entanto, é verdadeiro que ele está aprovado. Alguns exemplos de aplicações desses operadores lógicos em sistemas automatizados são os seguintes. Exemplo de aplicação do operador AND, nas ações burocráticas que exigem que todas as regras sejam cumpridas, sejam verdadeiras. Exemplo, só entra no sistema se o login e a senha forem válidos. Exemplo de aplicação do operador OR. Por exemplo, nas opções de pagamento de uma loja, cartão, Pix ou PicPay. Então, se pelo menos uma dessas opções for verdadeira, a pessoa consegue efetuar o pagamento. E por último, o operador NOT. Exemplo de aplicação, verificar se há alguma pendência. Exemplo, não está na lista de devedores. Concluindo, neste Codecast, nós revisamos o programa Calcular Média e aprendemos a utilizar a estrutura IF para avaliar expressões lógicas com mais de uma condição. Não se esqueça desses operadores lógicos, o AND, o OR e o NOT, para ligar e avaliar expressões lógicas. Eles estão por toda parte nas programações de sistemas automatizados. Fale Python e até o próximo Codecast!